Você está prestes a conhecer um dos casos mais estranhos e mais escondidos da ufologia brasileira. Um caso tão perturbador que até hoje quem tenta investigar acaba encontrando apenas silêncio, medo ou contradições. Quixadá, Ceará, uma cidade recheada de formações rochosas que parecem observatórios naturais. E foi lá, no sertão quente e isolado, que Luiz Barroso, um fazendeiro simples, viveu um encontro que mudaria sua vida e sua aparência para sempre. Essa história não tem final fechado, e talvez seja melhor assim. Era 3 de abril de 1976, por volta das 2 da tarde, quando Luiz Barroso saiu para sua rotina comum, conferir a propriedade e cuidar do gado. Nada diferente do habitual. Ele montou em seu cavalo e seguiu por um trecho de terreno aberto, onde o vento quente fazia o mato seco se curvar. Aquele era o tipo de dia que faria qualquer pessoa querer voltar para casa logo, mas ele nunca voltaria o mesmo. Quando chegou numa área mais afastada, algo cortou o céu. Barroso ouviu um som grave, metálico, que ele descreveu como uma mistura de vento preso e zumbido de motor abafado. Ele segurou firme a rédea. O cavalo começou a ficar inquieto. Foi então que Barroso viu o objeto. Um disco metálico de cerca de 2 metros de diâmetro desceu no pasto com uma suavidade impossível. O objeto não tocava o chão, ele flutuava. E logo em seguida, 2 figuras desceram. Barroso relatou que elas tinham cerca de 1,20 m de altura, corpo delgado, pele muito clara, quase translúcida, e olhos tão escuros que mais pareciam espaços vazios. Elas não caminharam até ele. Elas deslizaram, sem mover as pernas. Barroso ficou paralisado não de medo, mas por uma sensação que ele chamou de uma calma que eu não queria sentir. Segundo ele, uma das criaturas levantou um pequeno tubo metálico. Antes que pudesse reagir, um feixe de luz azul atingiu seu rosto. Ele caiu no chão, mas não desmaiou. Ele ouviu tudo. Barroso contou que estava consciente, mas incapaz de mover o corpo, enquanto era levado para dentro do objeto. Lá dentro, tudo era branco, brilhante, sem janelas ou portas visíveis. Uma das criaturas tocou seu rosto, e segundo ele, falava sem abrir a boca. Barroso descreveu isso como uma espécie de voz dentro da cabeça, que dizia: "Não tenha medo, é só uma observação." A outra criatura encostou um objeto gelado em seu braço. Ele disse que sentiu a pele arrepiar inteira, como se sangue e energia estivessem invertendo de lugar. Barroso tentava perguntar o que estavam fazendo. Ele lembra de ter dito: "Eu não quero isso, me deixe ir." A resposta foi: "É necessário." Depois disso, um brilho forte tomou seu campo de visão, e ele acordou no chão, com o cavalo parado alguns metros adiante, imóvel, como se ainda estivesse em choque. Quando Barroso chegou em casa, a família percebeu algo de errado imediatamente. O rosto dele estava quente, como se tivesse queimado por dentro. A pele brilhava de um jeito estranho. Nas horas seguintes, os sintomas aumentaram. O rosto ficou excessivamente liso, quase rejuvenescido. Ele começou a ter dificuldade para caminhar. A voz ficou fina, fraca. O corpo parecia descoordenado, como se a mente estivesse se desligando. Dias depois, sua família contou que Barroso começou a rejuvenescer. A pele ficou mais macia, sem sinais da idade. Os cabelos pareciam crescer mais rápido. E então, algo ainda mais bizarro, ele começou a regredir mentalmente, como se estivesse voltando à infância. Os médicos diziam que ele estava ficando cada vez mais jovem, mas sem memória. E tem mais. Hospitais relataram que nenhum remédio fazia efeito nele. Nenhum anestésico pegava. Nenhum calmante funcionava. Era como se seu corpo tivesse sido reprogramado. A história começou a vazar. Pesquisadores de fora do estado chegaram. Ufólogos, jornalistas. E todo mundo ficava espantado com o que via. O homem parecia ter sido alterado, mas ninguém sabia por quem ou por quê. O caso começou a incomodar autoridades. Documentos sumiram, fotos desapareceram. Médicos passaram a evitar o assunto. Um deles disse, anos depois: "Nunca vi algo assim, e nunca mais quero ver." Barroso viveu por anos com essas mudanças, até que ficou completamente dependente. Sua aparência continuou estranha, jovem demais para sua idade, mas ao mesmo tempo, frágil. E então, em 1993, ele morreu. A certidão de óbito não menciona nada do que ele viveu, nada das alterações no corpo, nenhuma das anomalias. O caso oficialmente nunca teve explicação, mas existe um detalhe que arrepia qualquer pessoa que visita o local. Até hoje, moradores da região dizem que luzes continuam aparecendo na mesma área onde Barroso foi encontrado.
E algumas pessoas afirmam ouvir, no mato seco, à noite, o mesmo som metálico, abafado, que Barroso descreveu antes de desaparecer. Se aquilo que Barroso descreveu for real, não foi um encontro casual, foi um procedimento. E se foi um procedimento, a pergunta que fica não é o que fizeram com ele. A pergunta é: ele foi o único? Ou foi apenas o primeiro, de muitos, que nunca voltaram? Se você curtiu essa investigação e quer mais histórias como essa, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem também se interessa por esses mistérios. Obrigado por assistir.